que estavam se prostraram e adoraram. Assim, o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés e Arão. E à meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite, e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito, e não houve uma só casa onde não morresse alguém. A Páscoa é uma história de morte e uma história de libertação, como nós ouvimos aqui. Esse texto é o texto onde Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo, e a partir de então, os israelitas, os judeus, passam então a falar com as suas descendências sobre isso que aconteceu e o simbolismo disso. E falam disso até hoje. E fazem isso também em uma cerimônia de jantar, que também se permaneceu o nome, porque é uma lei permanente chamada Páscoa, o jantar da Páscoa. E eles fazem, como nós fizemos aqui nessa manhã, encenações para ensinar crianças. Usam todos os objetos do jantar para ensinar as crianças. Cantam, falam, explicam, de geração em geração, todo ano. Isso que nós fizemos aqui nessa manhã tem um poder enorme. Isso que foi feito aqui com essas crianças foi a parte mais poderosa do culto para elas. E nós precisamos fazer isso sempre, e não só aqui, mas nos nossos lares. Você não vai abrir a Bíblia para sua criança e ler crônicas e esperar que ela entenda o que você está falando se você não usar de simbolismos, de história. Você tem que transmitir aquilo na linguagem dela. E a Páscoa é tão importante que Deus já estava prevendo que as crianças iam ficar curiosas. Por que vocês fazem isso? Por que todo ano a gente faz isso? Por que a gente tem que fazer isso? Por que come comida amarga? Por que o pão tem que ser sem fermento? Por que tem todo esse ritual, papai? E aí ele tinha que explicar. E como é que ele ia explicar uma história de morte, de escravidão? Porque o que está acontecendo aqui nesse contexto, irmãos, de Êxodo 12? Israel está, nessa noite aqui, que está sendo contada essa história, completando exatamente 430 anos de escravidão. E existe um embate, como vocês sabem, já de 9 pragas, e Faraó, com o coração endurecido, não deixa que o povo de Deus saia do Egito. E eles não estão lá a turismo. Não, eles estão escravos. A Bíblia diz que o Faraó que antecedeu este Faraó de coração endurecido, ele era um camarada tão legal que ele mandou jogar todos os meninos de até 2 anos no Nilo. Todos. Uma história muito parecida com a do Herodes e Jesus, não é mesmo? Todos os meninos. Nasceu o menino, filho de Hebreu, joga lá no Nilo. O que tinha no Nilo? Jacarés e outros seres peçonhentos, né? Então, uma carnificina. Esse era o ambiente que Israel vivia. Fora que quando Moisés chega com essa mensagem maravilhosa de libertação, o faraó fala, bom, acho que eles estão com tempo, né? Tá com tempo de ficar no WhatsApp aí, não tempo de ficar nas redes sociais, saiu uma notícia aí que eles vão ser livres, eles estão acreditando. Bora colocar mais trabalho nas costas dele. Antes a gente trazia a palha para eles, agora eles vão trazer a palha e fazer o tijolo. E não pode cair a produtividade. Não vem com essa historinha de 6 por 1 não, porque não vai dar certo. Aqui é 24/7 e se cair a gente elimina. Ambiente gostoso, né? É esse o ambiente que está o povo de Deus. A Bíblia diz que em Êxodo capítulo 3, Deus escuta, ouve e desce. É o que está escrito lá.
Deus escuta, ouve e desce. Porque Deus sempre está olhando para nós. Amém? E a Bíblia diz que nos apagar das luzes dessa nona praga, Deus fala, terá uma última praga, onde morrerão todos os primogênitos. Nenhuma das pragas chegou ao povo de Israel. Nenhuma das pragas chegaram à casa do povo de Israel. Nenhuma. Só que essa daqui, além dela ter a mesma salvação, a mesma proteção, ela teria um símbolo. Ela teria uma história. E o primeiro a morrer aqui, percebe, não vai ser os primogênitos. Vão ser os cordeiros. Para que alguém seja salvo. E o sangue desse cordeiro, que será assado, vai ser passado nas portas. Para que a morte não entre. Se a gente voltar lá no começo da história, teve um cordeiro também que foi morto, um animal que foi morto, certo? Lá no jardim. Por causa do pecado, certo? Para fazer o quê? Para proteger o corpo, para dar roupa a eles. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Então essa história da Páscoa que nós estamos vendo aqui, ela tem muito simbolismo, e Deus está usando desse ritual do sacrifício da Páscoa para se comunicar com todas as gerações. Só que, e nós já vamos chegar lá, nós não somos hebreus, né? Nós não somos judeus. Nós não comemoramos a Páscoa assim. E por quê? Porque se aqui na Bíblia está dizendo que é em geração, é permanente, é para eles fazerem assim, por que então a gente não faz? Se é algo tão importante, né? Eu já disse aqui que essa praga aconteceu na noite que eles vão sair do Egito. Porque todas as pragas dava para aguentar, mas a morte do filho não. Porque se tem um Deus que é capaz de matar até pessoas, filho, até então não tinha tido morte direta. O que tinha sido tocado foi ao redor. Peste de moscas, peste de sapo, a água sendo afetada, mas na hora que tocou no filho, né? Mais ou menos a história de Jó, né? Não é que Satanás diz lá para Deus? Toca na família dele, toca na vida dele. E chega no último instante e fala assim, olha, o homem pela sua vida dará qualquer coisa, toca na vida dele. E Deus não estava ali simplesmente sendo sádico. Mas quando Deus toca em tudo que é primeiro no Egito, Ele está dizendo, vocês estão adorando ao Deus errado, pois o primeiro sou eu. Ele diz aqui, eu sou o Senhor. E a praga agora será essa. Porque não matar o filho de Faraó significa deixar que aquela dinastia de Faraó sangrento continuasse. Então Deus falou, ó, vai parar aqui. Vai parar nesse filho. Porque lembre-se que o Faraó da época de José era um Faraó bacana. Lembra? Faraó bacana. Por mais que estava no Egito, é um Faraó bacana. Concorda? Ele aceitou José, aceitou a família de José, deu terra para a filha de José. Jacó abençoou aquele Faraó. Era um Faraó bacana. Só que aquele Faraó estava há 350 anos atrás, mais ou menos. Morreu faz tempo. Agora esse Faraó aí não. Esse Faraó aí é o Satanás na terra. Ele é mau. Ele é poderoso. Mas não é todo poderoso. Ele vai ter que encontrar com o Deus Todo-Poderoso. Pois bem, a Bíblia diz que essa solenidade, esse evento, ele era comemorado com simbologias. E como eu já disse aqui, os versículos 8 e 10 nos diz que eles matavam um cordeiro ou cabrito, reuniam as famílias, era um jantar especial. Junto com esse cordeiro, eles comiam pão sem fermento, ervas amargas. Esse cordeiro era assado, como eu disse,
E, por exemplo, essas ervas amargas que os judeus comem até hoje, era para simbolizar o quanto o Egito era amargo. Me fez lembrar a palavra de Jesus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Assim como o mundo me odiou, vai odiar vocês. Então, se o mundo não tiver sabor amargo para você e para mim, então nós não somos de Cristo, Lorena. Se o mundo para nós tiver sabor de mel, tem sabor de mel. A vitória agora tem. Se o mundo tiver sabor de mel para nós e as coisas do mundo tiver sabor de mel para nós, e se nós tivermos prazeres nas coisas do mundo, meus irmãos, nós estamos no time errado. Porque a Bíblia está dizendo aqui que o Egito, que é o símbolo do mundo, ele é amargo. Pois bem, vai ser celebrado no mês de Abib ou de Nisan, no 14º dia do mês. No nosso calendário agora, esse ano inclusive caiu no mês de abril, mas às vezes cai no mês de março comparado ao calendário judeu. Quem convencionou abril da Páscoa cristã foi o calendário gregoriano. A Igreja Católica foi lá e instituiu abril como o mês de Páscoa, e nós herdamos isso da tradição e comemoramos. Mas os judeus não necessariamente comemoram a Páscoa, por mais que seja próximo, eles não comemoram, tem um deslocamento de dias aí. E depois dessa Páscoa, dessa celebração de Páscoa, também nós lemos aqui que vai ter alguns dias adicionais, que vai ser a festa dos pães asmos, que era prolongado mais 7 dias, essa festa depois da Páscoa. O povo continuava comendo o pão sem fermento. Depois nós vamos ler no capítulo 13 de Êxodo que o pão sem fermento fazia muito sentido, porque como Deus sabia que naquela noite eles iam sair do Egito e não ia dar tempo de esperar o pão. Eu faço pão, não sei se você sabe, uma habilidade que eu tenho. Faço pão, viu, irmãos? Mas faz já um tempo que eu não faço, então eu prefiro não arriscar. Mas quando a gente faz o pão, o que tem que fazer? Deixa Deus amassar o barro, né? Tem que fazer lá o pão, a massa, tem que bater, sovar, e depois o que tem que fazer? Deixar ela crescer. Deus sabia que não ia dar tempo. Deus sabia. Faz a massa, não põe fermento. Que hoje vocês vão sair do Egito. E estejam de roupas, estejam vestidos. Estejam vestidos de branco. Porque você não sabe nem o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Que estejamos calçados com o Evangelho da Salvação. Como eles estavam com as sandálias aqui calçados. Tenham os seus lombos cingidos, estejam prontos. Mas se eu estiver dormindo, não tem problema. Eu estou falando do seu espírito, eu estou falando da sua alma, eu estou falando da veste branca que Deus nos deu. Esteja pronto. Porque vai chegar um dia, não vai passar um segundo. A Bíblia diz que quando eles completaram 430 anos, eles saíram do Egito, aniversário de escravidão, chegou a liberdade, vai sair todo mundo. Não ficou uma agulha do povo de Israel no Egito. Pelo contrário, eles tiveram que dar coisas aos hebreus. A Bíblia diz que os hebreus saíram do Egito com a riqueza do Egito. Essa celebração, então, ela acontece até hoje no judaísmo. O Pessah, que é Páscoa no hebraico, que significa passar por cima. Passar por cima, assim como o anjo passou pela casa e não tocou. Passagem. Passar por cima. Nesse ano aqui, no nosso calendário, começou para os judeus no dia 1º de abril. 1º de abril, no nosso calendário, eles começaram a comemoração de Páscoa deles. E como isso acontece? Nesse primeiro dia, no pôr do sol, se faz a primeira ceia. Se faz até hoje. Não com o mesmo
matando um cordeiro, reunindo as famílias. Não, não, não. Símbolos estão lá. Depois você coloque, né? Hoje é tão fácil, não precisa fazer isso agora, mas quando chegar na sua casa, coloque assim, ó. Ceia de Páscoa, jantar de Páscoa, judaísmo. Você vai ver uma bandeja de prata com os símbolos que ali, desses símbolos que estão aqui, alguns ingredientes que foram trazidos ao longo do tempo por tradições judaicas. A essência está ali. As famílias continuam sendo reunidas. Ali há ervas amargas, ali há pão sem fermento. Eles pegam um livro específico, onde tem toda a história da libertação do povo de Israel, e eles começam a contar essa história e cantam hinos relacionados a isso, fazem interação com as crianças. Tem momento que as crianças cantam, tem momento que as coisas são explicadas para as crianças, para os adolescentes. Esse jantar, ele gera mais ou menos 4 horas, é como se fosse o nosso Natal. Só que com todo esse ritual, explicando uma história que aconteceu há 3.500 anos atrás, da libertação do povo hoje. E aí, uma certa vez perguntaram a um rabino como que a tradição hebraica ela é mantida, a história é mantida e dita de cor por todos. Foi perguntado isso para ele, né? E a resposta que ele deu foi o seguinte: é porque nós sabemos contar história para crianças. Sabe, querido, se você não explicar sobre Jesus, sobre a Páscoa, sobre o céu, sobre a ceia, sobre o batismo, se você não explicar isso para o seu filho, isso vai morrer em você. A responsabilidade não é da igreja. Eu não estou dizendo que seu filho vai aceitar. Eu estou dizendo que você tem que explicar. Vem cá, camaradinha. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu vou te explicar. Ah, não, pai, eu não tenho tempo. Tem sim, quando você precisa do Pix, você arruma tempo. Vem cá, senta aqui. É 15 minutinhos que eu preciso seu. E ensaia essa história e conta bem. Planta essa semente e plante logo. Isso é o que faz tudo que nós conhecemos de Velho Testamento, porque a Bíblia é uma só. Eu estou falando da Páscoa, estou falando de Jesus. Eu estou falando da Páscoa, estou falando do céu. Eu estou falando da Páscoa e estou falando da eternidade. Mas eu estou lendo em Êxodo. Mas é isso que faz que esse Velho Testamento, que nós colocamos como Velho Testamento, esteja nas famílias dos judeus, dos israelitas. Porque isso é ensinado. Todos eles seguem? Não, mas todos eles sabem. E a gente vai ser cobrado por aquilo que nós sabemos. Amém ou não amém? Amém. Pois bem, então durante essa cerimônia é feita a leitura de toda a história da saída. Eles consomem esses alimentos, pão sem fermento, as ervas amargas e outras coisas que está aqui, mas eu não vou falar por causa do nosso tempo. É só você colocar ceia de Páscoa, judaísmo. E eles tomam durante essa ceia 4 taças de vinho. Então eles tomam um vinho, tem um vinho que eles tomam 4 vezes em todas essas pessoas que estão na mesa, inclusive as crianças, porque esse vinho é um vinho sem fermento. Porque lembra que na história não pode ter nada que tenha fermento. Então, esse vinho é tomado entre eles e é explicado a história com esses atos. E é muito interessante. Depois eu vou mandar um vídeo para os irmãos. Tem uma moça que chama... ela é uma arqueóloga, ela chama Aline em Israel. Não sei se alguém já viu essa. Já viu, Lorena? Já viu? Marli também já viu. Eu vou mandar um vídeo da Aline em Israel. Ela é uma arqueóloga e ela é de família judaica. Ela é casada com um judeu e o sogro dela é um rabino. E ela vive em Israel. Então ela participa de todos esses ritos que eu estou dizendo aqui. Eu vou mandar esse vídeo dela explicando, para vocês pegarem esses detalhes. Porque é interessante a gente saber isso, porque isso remete a coisas que estão sendo desconstruídas na Páscoa cristã e o judeu continua mantendo até hoje.
E o povo judeu é um povo com falta de inteligência, né, irmão? É um povo pobre, né, irmão? É um povo que não sabe o que é, né? Então eu acho que a gente tem algumas coisas para aprender, hein? Acho que é totalmente diferente disso. A maioria hoje dos aplicativos que nós conhecemos, que estão estabelecidos mundialmente, são criados em Israel. O desenvolvimento de potência de armas bélicas hoje que a gente conhece nas guerras são desenvolvidos em Israel. As maiores empresas de segurança do mundo usam tecnologia israelense. Inclusive a Car System. Atenção, atenção, seu carro está sendo roubado. Aquilo lá é um sistema de segurança desenvolvido, o que monitora é um sistema israelense. E tem uma outra também, o Uber mesmo, é desenvolvido por Israel. Tecnologia israelense. Então, eu acho que a gente precisa entender por que eles prosperam. Porque eles não quebram princípios. Porque eles seguem ritos. Porque eles obedecem. Não precisava ser muito inteligente para entender que um ovo de Páscoa, que um coelho não dá ovo, né? Ainda mais chocolate. Então, alguma coisa tem. Você devia fazer essa pergunta, né? Mas onde é que saiu essa? Você deveria, por si só, né, irmãos? Junta dois neurônios A com B. Fala, opa, mas peraí. Não tem um coelho do tamanho do Eduardo, né? Não precisa. Você não precisa ir muito longe, né? Então você tem que fazer essas perguntas, porque o judeu não tem dúvida disso. Hã? Um mamífero, pastor, um mamífero botando ovo de chocolate ainda. Que ser mágico. Então essa celebração tem um forte caráter familiar e educativo, com a participação das crianças, como eu disse aqui, e ajudam a recontar a história do povo judeu. E eles terminam esse jantar com uma frase: que no ano que vem nós estejamos em Jerusalém. Não importa onde eles estejam. E se eles estiverem em Jerusalém, eles falam, e que o ano que vem nós estejamos em Jerusalém reconstruída, porque o judeu tem no seu coração que Jerusalém será reconstruída, e que esse templo que está aqui dito será feito novamente. E aí você entende por que tantas guerras religiosas lá. Agora, essa Páscoa aqui é a Páscoa de todos? Que eu acabei de contar? É a Páscoa de todos? Não, não é a Páscoa de todos. Tanto é que a gente nem sabe direito dessas coisas. Eu estou dizendo que eu vou indicar para vocês um vídeo para a gente aprender. Então não é a Páscoa de todos. Isso aqui foi um momento da história que Deus, usando o seu povo, o povo escolhido, o povo de Israel, para transmitir a história, para que eles não se esquecessem da sua história. Porque, na verdade, a gente precisa de um cordeiro que realmente nos liberte. Porque o povo de Israel foi liberto do Egito, mas foi liberto de tudo? Não, é só olhar a história de Israel. O quanto que eles continuam sofrendo até hoje e perseguidos até hoje. Isso é uma parte da história. É que se lá eles tivessem sido eliminados, não ia ter história de Jesus para a gente contar. Porque não se esqueça que Jesus era um judeu. Os discípulos eram judeus. Eles vieram dessa história. Então eu quero ler com você agora sobre a Páscoa que é de todos os homens. Você vai encontrar em Mateus 26, Marcos 12, Lucas 22, vou repetir, ó. Mateus 26, Marcos 12, Lucas 22 e João, dos capítulos 13 ao 20. Você vai ver essa história sobre Jesus e a Páscoa. Mas eu quero ler com você Lucas 22. Desses quatro, eu escolhi Lucas 22 para nós lermos juntos. Lucas 22. Vamos ler? É importante a gente ler esses textos, assim como leu esse texto, esse capítulo inteiro de Êxodo. Lucas 22. Nós vamos ler também a partir do versículo 1, Gisele. A festa dos pães sem fermento. Olha só. Que nós pulamos, nós demos um salto enorme.
na história. E aonde nós caímos? Na mesma história, na Páscoa. Aquilo que foi colocado lá no Egito, agora está aqui há 2026, 2060, 50 anos atrás, chegamos aí, nesse dia. A festa dos pães sem fermento. Quando o cordeiro pascual era sacrificado. Pães sem fermento, versículo 1 ainda. Desculpa, Gi. Versículo 1. A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa. Estava chegando próximo. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo da reação do povo. Sempre assim, né, irmão? Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12. E ele foi aos principais sacerdotes dos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus, para que o prendesse quando as multidões não estivessem por perto. Nem todo negócio bom é um bom negócio. Viu aqui? Todo mundo gostou, todo mundo achou bacana. Vamos achar uma oportunidade. A traição de Jesus. Nem todo negócio bom é bom negócio. A última Páscoa. A última Páscoa dos judeus? Não. De Jesus e dos seus discípulos. A última Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento. Chegou. Quando o cordeiro pascual era sacrificado, Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição. Lembra que tinha um preparo? Lá no Êxodo 12 tinha um preparo. Preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono. O mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice. Lembra que eu falei que tinham 4 cálices de vinho? Eram tomados 4 vezes o vinho na história? Por isso que tem um cálice aí. Ele vai pegar um cálice. E agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhe entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão. Que pão? Sem fermento, sem corrupção, sem nenhum item que alterava a massa. Tomou e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo. Aqui começa um ressignificado. Ele está no meio da Páscoa dizendo: aqui começa outra coisa. A partir de agora, esse pão sou eu. Este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de... Lembra que lá no Êxodo 12 tinha um texto que estava dizendo assim, ó: é uma lei permanente. Olha o que ele está dizendo aqui. Façam isso. É por isso que nós fazemos isso todo mês, irmão. É por isso que nós fazemos esse ato todo mês. E não uma vez por ano como uma Páscoa. É por isso que se nós decidirmos fazer ceia agora, falar ali para o Péricles e para o Gilberto: por favor, me prepara aqui o vinho e o pão que nós vamos ceiar agora. Não tem nenhum problema. Pelo contrário,
Seria bom demais. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice. Olha o cálice de novo. Olha o copo de vinho que passava 4 vezes na Páscoa. Aí ele o cálice, que tem uma história, ele vai falar assim, agora esse cálice não tem mais a ver com esse ritual aqui. Este é o cálice de da nova aliança, confirmada com o meu. Lembra que tinha um sangue que passava lá na porta, que protegia as pessoas? Aquele sangue agora sempre foi esse mesmo sangue. Só que não dava para explicar isso lá no Egito. Então ele pega o vinho agora e explica. Agora, esse vinho aqui, ó, é o meu sangue. E ficou difícil de entender, porque para eles, agora, como é que eu estou bebendo o seu sangue? Porque o sangue ia ser vertido lá na cruz. E agora não para cobrir casa ou para cobrir porta, mas para cobrir pecado. Para cobrir essa casa aqui, ó. Essa casa aqui, ó. Essa casa, a sua vida, a sua alma, o seu espírito está coberto, está lavado pelo sangue de Jesus. Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Então ele está dizendo, olha, o vinho é o meu sangue. O pão é a minha carne. Qual que é a pergunta que está surgindo aqui? A pergunta que está aqui nesse texto oculto é a pergunta que Isaac faz para Abraão. E o cordeiro? E o cordeiro? Está aqui nessa resposta, ó. Que é derramado como sacrifício. O sangue do cordeiro era derramado. Ele está dizendo o seguinte, eu sou o cordeiro que o sangue vai ser derramado. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair. Sempre tem um para estragar. Né? Estava tudo bom até aqui, Lorena. Mas aqui na mesa tem um que vai estragar tudo. Pois foi determinado que o filho do homem deve morrer. Mas que a aflição espera aquele que o trair. Os discípulos perguntavam uns aos outros, qual deles faria uma coisa dessas? Você vê que Judas era um cara bem dissimulado, né? Eles não conseguiam identificar quem era o traidor. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Aí mudou toda a conversa. Jesus lhe disse, nesse mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e no entanto são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Interessante esse texto, porque eu tenho certeza que eles não entenderam nada. Foram entender depois. E por isso foi registrado depois. Porque Jesus está falando que vai se sacrificar. E eles estão discutindo quem dentro deles é o maior. Às vezes a gente é insensível com as coisas. Você tem uma coisa, você tem que prestar atenção. Deus está falando com você. Você está discutindo o casamento da semana que vem. A conta que eu tenho que pagar amanhã. Fecha parênteses. Dá um salto comigo aí para Lucas 23. 23, versículos 32 e 34. Então Jesus falou que ia ser crucificado, ia ter um sacrifício, o sangue dele ia ser derramado. Está aqui no 23, 32. Dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele, a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e a outra à sua esquerda. Irmãos, aqui nesse texto tem algo muito interessante. Porque esses homens estão morrendo porque pecaram. São condenados são criminosos. Eles estão aqui porque eles escolheram a vida e tinha essa punição. Jesus está lá
Porque também escolheu morrer. Jesus escolheu morrer, irmãos. Ele fala, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Mas ele está aqui morrendo não como criminoso, porque não tinha pecado. O cordeiro era separado. O cordeiro era especial. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Não é Jesus ter escolhido morrer. Assim como esses homens aqui também escolheram o seu caminho e estão morrendo aqui. O que eu achei mais interessante é que Jesus escolheu nascer. Porque quando eu era jovem, e eu ficava com birrinha lá com a minha mãe e com meu pai, eu falava, eu não pedi para nascer. Ou você já não falou assim? Mesmo em pensamento. Eu não pedi para nascer nessa casa. Eu não pedi para ter esses irmãos. Não é? E Jesus? Jesus não. Jesus falou, eu vou nascer, eu vou morrer por eles. Não é difícil, né? Ele sabia desde quando fez a escolha que só tinha ele como solução. E não terá outra. E é suficiente. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Nesse mesmo capítulo aí, os versículos 44 e 49. Então Jesus está crucificado, está sendo executado, e já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu, e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e com essas palavras dou o meu último suspiro. Extremamente doloroso, mas tudo sob controle. Estou morrendo e estou te entregando o meu último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse, sem dúvida, este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, olhavam de longe. Continua aí os 50 e os 56, por favor. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou num lençol de linho e o colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Eles foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado, descansaram, conforme a lei exigia. Esse José se expôs, né, irmãos? Esse homem aqui sabia exatamente o risco que estava correndo. Uma outra coisa que eu acho interessante aqui, nessa história de Páscoa, é que Jesus passa a ser honrado depois que morre. E começa por esse túmulo. Túmulos como esse só eram para ricos. Tem coisas, irmãos, que só vão acontecer em relação a nós, em relação à nossa história, quando a gente não estiver mais aqui. Não se preocupe. Será assim. Ah, mas eu queria ver. Não, senão você vai se perder. Isso não ia acontecer com Jesus. Mas com a gente acontece. Rapaz, a gente tem uma dificuldade. Por isso que nome de rua só vai depois que o cara morre. Porque corre o risco dele fazer uma besteira e o nome tá lá na rua, né? Hã? Já pensou lá? O nome dessa rua chama Nardoni. Aí ele matou a filha. Hã? Vamos pôr o nome dessa rua de Susana Richthofen. Hã?
Por isso que só vai depois que morre. Que aí não tem mais jeito. É. Sim. Perfeito. E tirou o nome dele. Sim. Que é o nome da filha. Perfeito. Em honra, né? Em honra. E aí, a filha só vai ser honrada depois que morreu, que é o que eu acabei de dizer aqui. Mas por que isso acontece com Jesus? Porque a Bíblia diz que ao nome dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até hoje, muitas pessoas consideram essa história e dizem que ela é mentira. Mas eu quero dizer isso sobre a sua história. Tem coisas que você vai sofrer e você não vai ver. Não importa. Você é imortal, cara. Eu tenho certeza que tem gente que quando eu chegar no céu, fala assim, olha, sabe, um dia você falou um negócio assim, assim pra mim, e aquilo mudou minha vida. E eu não sei. Porque não é para nós, é para Deus. A glória é de Deus. Então se preocupa de você não ver algumas coisas, só tenha certeza do que você está fazendo. Jesus vai ser colocado nesse túmulo. Ele vai ficar lá? Não. Não vai ficar lá. Mas é importante a gente entender isso, porque a Páscoa começa a ressignificar várias coisas. Jesus estava ansioso, como a gente leu no versículo 14, para ceiar a Páscoa. Ansioso. Essa é uma ansiedade boa, né? A gente falou sobre ansiedade, sobre emoções nas séries passadas. Essa é uma ansiedade boa. Eu quero estar com eles, eu quero executar esse momento, eu quero ressignificar as coisas, eu quero trazer a nova aliança, eu quero iniciar um novo tempo. Tenhamos essa ansiedade, irmão, sobre as coisas de Deus também. A gente precisa ter essa ansiedade do novo de Deus que está por vir e que a gente não sabe, mas você tem que estar assim, eu quero, me dá, eu estou esperando, deixa eu viver isso. Jesus estava ansioso. Ele revelou então que o pão significava o seu corpo, que seria dado em sacrifício, o sangue era o sangue dele, que era o sangue do cordeiro, que na Páscoa judaica foi passado nas portas, agora representado pelo vinho que os discípulos estavam bebendo, significava o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus. E olha que coisa interessante, porque a gente, às vezes, a coisa está passando embaixo do nosso nariz, e embaixo do nariz de todo mundo, porque esse aqui, esse que nós estamos vendo aqui, na Terra, é o final da história de Jesus como homem na Terra. Mas se você ler João, capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quem contou isso para João? Um homem que estava anunciando a vinda de Cristo, de Jesus. Jesus vai dizer, nasci de mulher, não houve homem maior do que João, por causa da mensagem que ele carregava, de anunciar a vinda do Messias. Ele foi o último profeta antes do Messias. E ele sabia que ali estava o Cordeiro. Olha, a mensagem do Cordeiro já estava ali. Os discípulos não compreendiam totalmente. Mas Jesus Cristo foi, é e sempre será o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Não é o coelho. Não é. Não é o bacalhau. Não é. Glória a Deus. É o Cordeiro. É o Cordeiro. É a ovelha. É o Cordeiro. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Estou caminhando mais uma horinha mais, a gente termina. O cumprimento, então, messiânico da Páscoa.
Então, quando Cristo vai morrer na cruz, quando ele dá esse último suspiro, tornou-se a Páscoa de todos. Por mais que nós temos Páscoas diferentes aí, a única Páscoa que é de todos. Porque tem criança hoje que não está comendo o ovo de Páscoa. Porque o pai não tem dinheiro, cara. Tem gente que nunca comeu bacalhau, Lorena. Não sabe nem o sabor que tem. Porque não tem condição. Tem gente que não sabe nem como o judeu celebra o seu jantar. Mas quando foi perguntado para João, João mandou perguntar se Jesus era mesmo Cristo, se ele era mesmo o Cordeiro, o que ele disse? Os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, e o evangelho é anunciado aos pobres. Essa Páscoa, ela vai entrar no andar mais alto e mais rico da terra, para alcançar o coração mais necessitado, mas ela pode entrar no barraco mais escuro, mais fétido, aonde não há qualquer esperança, e ali pode brilhar a luz, assim como a luz na escuridão do mais alto prédio. Todos necessitam desse Cordeiro e precisam ser libertos por essa Páscoa. Aqui vai nascer a Páscoa de todos. Glória a Deus. Pois aquele cordeiro que era sacrificado e ingerido na Páscoa da antiga aliança só era um símbolo que apontava para Jesus. Já foi lido aqui pelo pastor Cláudio. Cristo é o cordeiro pascal que foi sacrificado em nosso favor, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E quando ceiamos em sua memória, conforme Cristo ordenou, em Lucas 22, 19 e 20, que nós também já lemos, nós estamos buscando a lembrança, a memória, honrando a memória da nossa libertação da escravidão, do pecado e do mundo, assim como os judeus foram libertos do Egito. É isso que a gente comemora e que a gente lembra na ceia, que é a nossa Páscoa. Hoje é a nossa Páscoa também. E amanhã é a nossa Páscoa também. E terça é a nossa Páscoa também, Péricles. E quarta é a nossa Páscoa também. E sexta-feira é a nossa Páscoa. Assim como quinta-feira também é Natal. Nós não somos guiados por luas, por festas, por ritos. O véu do templo se rasgou do alto a baixo. Agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Mas o Santo dos Santos também tem acesso a nós. E agora todo dia é um dia de celebração. Nós esquecemos disso. Esse é o problema. Quem se esquece somos nós. Mas as garantias para isso, Deus já deu todas. E eu caminho para o fim. Quero ler com você João capítulo 20. João 20. Termina em 10 minutos. João 20. No primeiro dia da semana, então ele foi morto na sexta. No sábado ele está no túmulo que José de Arimateia comprou. E nós chegamos no domingo. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não havia compreendido as Escrituras. Olha o que eu disse. Pois até então não havia
Irmão, não tem problema a gente não compreender, só permanece, uma hora a gente entende. Só permanece firme. Só persiste. Porque uma hora vai ser revelado. E você vai viver a coisa que ninguém viveu. O que esses três estão vivendo aqui foi porque eles permaneceram. Estava entendendo? Nada. Mas eles permaneceram. A gente precisa permanecer. Tem coisa que só é para quem permanece. Aleluia. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não havia compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora. Ficou interessante isso aqui, né? Os caras voltam, ela fica lá chorando. Eles voltam para casa. Entender muito. Vamos falar para os outros. A Maria fica. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Jesus, aleluia, chorando, abaixou-se, ao lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu dois. Rapaz, era só eles ter ficado mais um pouquinho. Ô Josélia, não se apreste a sair da presença do Senhor. Era só mais um pouquinho, eles iam ver os anjos também. Então ela viu os anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. E os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém? Viu alguém perto. Sabe por quê, irmãos? Porque assim como o Êxodo 3, Jesus está nos vendo. Jesus está nos ouvindo. E ele se apresenta. Deus vê, Deus ouve e Deus desce. Ela está chorando aqui. Então ela vê esse homem. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou, pois eu quero ir buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus... Oh, meu Deus, isso aqui é lindo demais. Jesus nos chama de irmãos, é o primogênito de muitos. Vai lá procurar os meus irmãos. Irmãos, a mensagem de Páscoa é para nós procurarmos os nossos irmãos. Quais? Não sei. Pode ser o cara que está passando ali na rua agora, eu não sei. Vai procurar os seus irmãos. Vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de... Não é só meu, mas agora é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, o céu é nosso, a salvação é nossa, o Espírito é nosso, o batismo é nosso, tudo é nosso, porque Jesus aqui já tinha conquistado todas as coisas por nós. Tudo é nosso em Cristo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhe disse: eu vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Ao entardecer daquele domingo à tarde, do primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. E, de repente, Jesus surgiu no meio deles e disse:
Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou as mãos feridas e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. E mais uma vez ele disse: paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre ele e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Oh meu Deus, quem sou eu para perdoar alguém? Eu preciso de perdão. Quem é você para perdoar alguém? Não, mas agora em Cristo. Nós somos chamados ao ministério da reconciliação para trazer homens que estão afastados de Deus para se unir a Ele. Glória a Deus. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Olha que responsabilidade, Mateus. Você acha que era só arrumar elevador, né? É muita responsabilidade. Então, eu termino aqui e concluo dizendo que a Páscoa, meus irmãos, são sobre pessoas reais. Assim como houve lá no Êxodo. Êxodo capítulo 12, pessoas reais. Deus falando com Moisés, falando com Arão, Moisés e Arão transmitindo isso para aquelas pessoas, os hebreus e os judeus transmitindo isso para os seus filhos e estão executando isso até o dia de hoje. Também foi assim com Maria, também foi assim com João, também foi assim com Pedro. Vão e digam, vão e perdoem. A Páscoa são sobre pessoas reais. Ela não é uma história com E, ela é uma história com H maiúsculo. É uma história de verdade. Aconteceu. Porque a história é sobre pessoas, lugares, coisas reais. E é exatamente o que nós encontramos aqui, nisso que nós lemos aqui no Evangelho de João. Para finalizar, quero ler 2 versículos. Hebreus 7, 21 e 25. Jesus vive. Amém? Ele ressuscitou. E ele está fazendo o que agora, já que ele cumpriu essa obra? Ele já morreu, já nasceu, já morreu, foi crucificado, ressuscitou. E está fazendo o que agora? Vamos ver o que ele está fazendo agora. Mateus 7, 21 a 25. Mas a respeito dele, de Jesus, houve um juramento, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Você, Jesus, é sacerdote para sempre. Por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar as suas funções. 24. Mas visto que ele vive, seu sacerdócio é 25. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive para fazer o quê? Então ele está continuando perante Deus a interceder por nós. Ele foi ontem, ele é hoje e ele é eternamente. Romanos 8, 34. Quem nos condenará então? Ninguém. Alguma condenação aí na sua mente? Alguma culpa? Alguma coisa que esteja te impedindo de servir a Deus? Executar o ministério que ele te deu? Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu. É passado ou presente? Passado. Morreu. E ressuscitou. É passado ou presente? Passado. Passado. Ressuscitou. Ressuscitou. E está assentado. Passado ou presente? Presente. Ele está agora assentado no lugar de honra, à direita de Deus, fazendo o quê? Mas tanta coisa para fazer, José, ele continua lá. Ô meu pai, o Douglas não vale nada. Ajuda ele. Eu morri por ele, lembra que eu morri por ele?
Hã? Oh, mas a Belinha tá lá, dá um trabalho para mim. Não, mas eu morri por ela também. E o Israel? Nossa, que dificuldade. E o Cláudio? Agora diga para você mesmo, obrigado, Jesus, que o Senhor está intercedendo por mim, porque de fato eu preciso dessa intercessão. Eu preciso. E alguma coisa pode nos impedir disso? O que está dizendo no versículo seguinte? Vê para mim o 35. O que nos separará do amor de Cristo? As aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, o perigo ou ameaças de morte? 36. Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos ovelhas levadas para o matadouro. 37. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Feliz Páscoa, irmãos. Jesus vive. Ele vive. Aleluia. Jesus vive. Ele vive. Aleluia. Aleluia. Jesus vive. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém.